Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar com biologia, né? Ou seja, o que significa biologia? Bio vem de vida. Logia significa estudo, né? Vem de logos, ou raciocínio, né? Estudo, certo? Então, biologia significa estudo da vida, né? Mas para a gente estudar a vida, a gente tem que definir o que é vida, né? O que é vida? Obviamente, né, nós biólogos, a gente não tem essa resposta como sendo a verdade absoluta, né? A filosofia tem as suas questões, a biologia tem as suas questões, a geografia tem as suas questões referentes à vida, né? Várias ciências, na verdade, têm essa questão relacionada à vida, né? Ciência ou não ciência, né? Vocês viram isso também. Acredito eu que vocês já viram isso, né? Filosofia, por exemplo, né? Muito importante, certo? Questão da vida. Mas para a biologia, como nós somos uma ciência natural, nós temos certos parâmetros para definir o que é vida e o que não é, né? Para a nossa ciência, certo? O que com certeza é diferente da filosofia, por exemplo, né? Da teologia, por exemplo, certo? Bom, então aqui eu coloquei algumas figuras para vocês, né, de vida. Quando a gente fala de vida, a primeira coisa que a gente pensa são os animais, né, porque eles se movimentam, eles demonstram sentimentos, né, tem uma certa interação conosco, então a gente pensa mais em animal, né, mas é claro que vida também são as plantas, né, aqui as plantas, né, no caso, certo? No mar, né, nas cachoeiras, a gente sabe que possui vida. Não, a água não é vida, né, mas existe vida dentro da água, né? Deve ter peixes, deve ter plantas também, deve ter aqui organismos unicelulares, né? Ok? Então, em todos os lugares do nosso planeta existe vida, certo? Bom, vamos lá. A gente tem organismos unicelulares, que são aqueles que possuem apenas uma única célula. A célula já é o organismo propriamente dito. Então, aqui temos bactérias, certo? São unicelulares. Fungos, né? Não tá dando para ver aqui direito, mas cogumelos são fungos pluricelulares, tá? Isso aqui, vocês sabem o que são? São poríferos. Poríferos são animais, né? Nem parece, né? Mas poríferos são animais. Bob Esponja, né? É um porífero, é uma esponja do mar, certo? Aqui, o mofo, né? Já viram mofo, certo? O mofo é um ser vivo, é um fungo, certo? Isso aqui é um protozoário, tá? São organismos unicelulares também. Aqui é a estrela do mar. A estrela do mar também é um animal, né? Muito diferente dos animais que a gente pensa, mas também é um animal. São todos seres vivos, né? E os vírus? Isso aqui são vírus, né? O coronavírus. Vírus são seres vivos? A gente tem essa questão ainda em debate na ciência, na microbiologia, tá? Existem pesquisadores que falam que os vírus são seres vivos e existem aqueles que falam que não. Por quê? Porque os vírus, eles só possuem características de seres vivos quando eles estão em outras células. Por isso, eles são chamados de seres intracelulares obrigatórios, ou seja, eles não sobrevivem fora de outra célula, né? Porém, quando eles não estão em outras células, eles são não vivos, são partículas, tá? Virais, não são vírus propriamente ditos, tá? O que eu acho em relação a isso? Eu entendo os dois lados da história, né? De possuírem características de seres vivos dentro de outros seres vivos e de não possuírem essas características. Quais são essas características? Aí a gente vai ver agora. Bom, todos os seres vivos são formados por células. A gente vai ver cada uma separadamente, tá? Todos os seres vivos se desenvolvem, todos possuem metabolismo, todos respondem a estímulos, todos se reproduzem e todos evoluem.
Os vírus, no caso, eles só não teriam a primeira característica, né? Os vírus não são formados por células, tá? As outras características, eles possuem dentro de outros seres vivos, ok? Bom, beleza. Então vamos lá. Primeira característica: todos os seres vivos são formados por células. Existe uma teoria celular, né, de algumas décadas ou séculos atrás, que todos os seres vivos possuem uma ou mais células. Quem acredita que os vírus são vivos tem essa exceção. Quem não acredita, então não possui exceção nenhuma, tá? Essa teoria. Os seres vivos que são formados por uma célula são chamados unicelulares. Os que são formados por duas ou mais, pluricelulares, beleza? O que são células? As células possuem um tamanho muito pequeno e só podem ser vistas com a ajuda de um microscópio. Gente, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Em dois vídeos, para não ficar muito pesado, tá? Para carregar depois para vocês, beleza? Então vamos rapidinho. Bom, aqui é um microscópio óptico, tá? Existem outros tipos de microscópio, tem o microscópio eletrônico, que dá para ver dentro das células, organelas celulares, né? A membrana plasmática e tal. Mas no microscópio óptico, que é esse que está mostrado na figura, a gente só vê assim, né? Como nessa imagem. Essas aqui são células de plantas, tá? Que tem a parede celular bem delimitada. A gente vai ver célula depois, mais pra frente. Essa bolinha é o núcleo da célula, certo? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 células vegetais. E aqui, essa aqui é uma célula corada, tá? A gente põe corante nessa célula. E aqui é a célula não corada. Dá para ver um pouco, essas bolinhas verdes são os cloroplastos das células, tá? Que eles já têm, né, um pigmento natural verde, que é a clorofila, beleza? Bom, aqui a gente tem um microscópio eletrônico, que dá para ver as organelas dentro das células. Então, aqui dentro da célula tem, aqui ó, um cloroplasto, beleza? Que aqui tá verde, né, como pontinhos verdes, tá? Essa é a diferença do microscópio óptico para o microscópio eletrônico, beleza? Bom, a segunda característica: os seres vivos se desenvolvem. Todos os seres vivos se desenvolvem? Sim, todos os seres vivos se desenvolvem. Ou seja, passam por estágios de desenvolvimento, desde a concepção até a morte. O que é concepção? Concepção é a fecundação, gente, né? Ó, quando o espermatozoide fecunda um óvulo, o que ocorre? A formação de um novo ser vivo, né? Que é totalmente diferente, tanto do pai como da mãe, né? Já é um ser vivo único e próprio, que não vai ter jamais, nunca igual, né? Nunca teve, desde o início da humanidade, não tem e nunca terá ninguém igual a esse novo organismo, certo? Apesar de ser formado primeiramente por uma única célula e depois essa única célula vai se desenvolvendo, né? Até um embrião e um feto, né? E um bebê, propriamente dito, certo? Então, vamos lá. Então, o desenvolvimento, geralmente, né, quando a gente aprende no primário, né, nos primeiros anos de ensino, a gente aprende que é assim: o ser humano ou os outros animais, seres vivos, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Essas são as etapas de desenvolvimento. Mas é verdade? Não. Por quê? Antes de nascer, não tem o desenvolvimento embrionário? Tem, né? Existe, a gente aprende a embriologia, o desenvolvimento embrionário, que inclusive é muito complexo, né? Então, as etapas do desenvolvimento são maiores do que essas, né? Desde a concepção até a morte. E a morte pode ocorrer em qualquer etapa do desenvolvimento, não só nos mais velhos, né? Obviamente, né? Desde a concepção até qualquer fase do desenvolvimento, né? Então, isso acontece com todos os seres vivos, tá?
Bom, possui metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é uma série de transformações químicas que ocorrem no interior das células. Então, metabolismo são reações químicas que ocorrem no interior de todas as células, desde o embrião, né? Desde a uma única célula que foi formada a partir da fecundação, né? Inclusive, o metabolismo embrionário é o maior metabolismo que tem, né? No nosso desenvolvimento, certo? Então, o que acontece no metabolismo? São um conjunto de reações, né? Permite que o alimento seja transformado em mais material vivo, por exemplo, que a célula obtenha energia necessária para crescer, dividir-se, se movimentar, né? São todas reações químicas. Que o material genético seja capaz de controlar tudo o que acontece na célula, certo? Tanto que uma célula infectada por um vírus começa a trabalhar para o vírus também, né? O material genético do vírus controla a célula, certo? E existem dois tipos de metabolismo que talvez vocês já ouviram falar, que é o anabolismo e o catabolismo. E isso eu vou pedir para vocês pesquisarem o que é anabolismo e o que é catabolismo, e aí vai contar como presença para vocês nessa aula, beleza? Uma das atividades que eu pensei em propor para vocês, né? Diferença de anabolismo e catabolismo com exemplos, ok? Bom, quarta característica, respondem a estímulos. Todos os seres vivos respondem a estímulos? Sim, todos os seres vivos respondem a estímulos, né? Quais são os estímulos? Estímulos físicos e estímulos químicos, né? Quais são os estímulos físicos do ambiente? A luz, a temperatura, né? A pressão. Por exemplo, as plantas respondem a estímulos? Respondem, né? Estímulos luminosos. Aqui, por exemplo, nessa figura mostra direitinho que as plantas elas vão responder ao estímulo de luz. Como? Elas crescem direcionadas à luz, tá? Se você, por exemplo, aqui tem a luz solar, né? E você planta feijão aqui, ela vai crescer em direção à luz solar, tá? Aqui continua a luz solar, certo? Se você derrama o potinho para o lado, ela não vai crescer para cá. Por que ela não vai crescer para cá? Porque a luz não tá para cá. A luz está para cima, né? Então, ela vai crescer aqui para cima, respondendo ao estímulo luminoso, ok? Animais, né, vão responder também a cheiros, sons, gostos, certo? Animais, protozoários, plantas. Os protozoários, eles são seres unicelulares. Como que eles respondem a estímulos? Eles respondem a estímulos químicos, né? Eles vão responder, a sua célula, que é o organismo inteiro, responde a estímulo químico, tá? A habilidade de responder a estímulos sempre favorece a sobrevivência. Então, todos os seres vivos respondem a estímulos, ok? Se reproduzem, né? Todos os seres vivos se reproduzem. Eu vou cortar essa aula aqui, que já tá ficando grande, e aí eu volto no próximo vídeo, beleza? Mas, só para adiantar, existem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada, beleza?